Não, isso não é verdade, isso não é verdade, isso não é verdade. O juiz tem duas saídas, ou dizer sim ou dizer não. Quando, na verdade, a contestação deveria indicar um caminho para o juiz dar uma melhor solução para o problema. E quem faz isso não é o próprio juiz, é o advogado que faz isso. O advogado, como dizia Carnelucci, ele traz o projeto da sentença. Ele tem que indicar algo que seja crível, suficiente para o juiz se convencer e pronunciar, sei lá. Alguém dirá assim, mas isso não lê a peça. Bem, aí nós temos que melhorar, já que, se isso é uma situação consolidada, nós temos que melhorar a nossa capacidade de comunicação, porque eu tenho sérias dúvidas se vão melhorar nós lá. E vou dizer mais do que tudo. O processo eletrônico, ou a forma eletrônica do processo, é muito boa, mas ela gera algumas dificuldades. O acesso dos autos e as decisões, se forem anotadas, computadas, levar-nos a uma classificação estatística, vamos ver que o número de processos lidos é incompatível com o número de horas por dia para se proferir decisões. Ou seja, não é o juiz que está lendo a decisão, senão eu teria que ler cada uma de maneira tal que gastasse pelo menos uma hora em cada parte dos autos, uma hora de apreciação de provas e elaborar uma sentença. Se significarmos isso uma hora cada, uma sessão de julgamento do TRF, por exemplo, são 1000 processos que são levados de previdenciário. Vejam, a turma do TRF cuida de penal, propriedade intelectual e previdenciário, na minha turma. A prova, por exemplo, na questão previdenciária, tem um valor completamente diferente na outra prova criminal e a outra prova da propriedade intelectual. Vou dar um exemplo. Um documento, uma fotografia no direito previdenciário, com todas as limitações de uma evidência, todas as limitações de capacidade de indicar algo, de informar algo, é levado em consideração até os últimos termos. Essa mesma prova não vai levar para o processo criminal e muito menos para o propriedade intelectual, que exige laudos e outras coisas mais. Por isso que, às vezes, o tribunal é duro quando há problemas criminais envolvendo previdenciário. Porque nós trabalhamos lá com provas muito limitadas. Um bilhetinho escrito em papel de pão, uma fotografia que o vizinho tirou, a compra de produtos do armazém, tudo isso para nós tem um valor enorme. E é por isso que dúvidas sobre o seu conteúdo são rejeitadas de maneira muito veemente, porque as pessoas têm poucas coisas a oferecer. Trabalho rural. Talvez a declaração feita na certidão de nascimento é a única demonstração que se tem. O cartão, a carteira de membro do sindicato dos trabalhadores rurais. Duas provas que, em qualquer outra forma de processo, qualquer outra manifestação do que se passa lá, teria valor nenhum. O previdenciário tem muito valor. Então, a nossa reação aos desvios é muito maior do que nos outros casos. E talvez isso tenha tanta importância. Pois bem, exprimir esses documentos e deles extrair argumentos para levar o juiz lá na sentença a dizer: essa é a principal exigência hoje do advogado na contestação, numa época em que se faz isso por via eletrônica. Eu recebo contestações de 150 laudas, 300 laudas. Isso não é possível. É possível sim. E sabe como é feito? O próprio advogado não lê, sabe por quê? Ele cita umas páginas de jurisprudência. E aí, se alguém tiver a percepção de conferir a jurisprudência, vai ver que muitas vezes a ementa não tem correspondência com o conteúdo. E por que não tem? Porque quem fez a ementa não fez uma acordo. É a regra no Brasil. Vocês podem conferir que a ementa não é um acordo. E geralmente a ementa não tem correspondência com o conteúdo. São pessoas diferentes que fazem. Quem faz a ementa é um funcionário, quem faz o acordo é outro funcionário. Essa capacidade de unificação, ela não tem sido frequente, ela não está presente nos julgamentos. Por isso, o relator diz algo,
é dito uma coisa, anotada, mas que quando vai ver os autos, está lá, o voto completamente diferente. Vocês já perceberam isso? Se não perceberam, perguntem, porque já aconteceu. Portanto, a contestação é uma peça importante, que não pode ser tratada como uma petição inicial, nem como recurso. Ela, para o advogado, tem que fazer duas coisas que não acontecerá em momento algum. A primeira, defender-se do que é o cliente, do que se afirma contra o cliente. E segundo, pensar como essa peça poderá contribuir lá para o dispositivo da sentença. Então, 200 páginas de jurisprudência, não sei se vai ajudar muito. Eu sempre tive em mente, e aí uma questão pessoal, de não se usar jurisprudência em matéria de contestação, a não ser que seja determinante. Mas como se vê hoje, peças recursais, petição inicial, contestação, só com jurisprudência, geralmente contraditória. É só verificar o acordo, os acordos são coisas diferentes. Não traduzem muito bem a ideia do que se quer, do que se espera. Com o CPC novo, a situação ficou pior ainda. Porque agora, a reconvenção também se valerá da mesma peça de defesa. Isso, para muitos, foi uma grande contribuição. Eu confesso, eu tenho sérias dúvidas se isso foi bom. Porque quando havia o pedido contraposto, quando havia ação dúplice, o que acontecia? Às vezes o juiz nem via que estava lá um pedido contraposto e julgava depois que se examinava na apelação, e não falou do pedido contraposto. Mas não vai declaração. Imagine a petição inicial, com seus requisitos todos, estarem simultaneamente na mesma peça que a de defesa. Explicar isso para um aluno numa faculdade. Explicar para o cliente. Explicar para o juiz. E, ao final, redigir um texto dessa natureza. Senhores, não é muito fácil, não. É muito mais fácil redigir um acórdão, com todo respeito. É muito mais fácil redigir uma petição inicial, com todo respeito. Mas dois atos processuais na mesma peça, isso soa como uma grande armadilha, porque o certo seria separar em dois. Mas o código achou melhor, mesmo com o processo sob a forma eletrônica, unificá-las. O processo tributado eletrônico, ele é, por natureza, econômico, comedido, e não admite páginas e mais páginas e mais páginas. Ele exige que as peças sejam concentradas, sejam rigorosamente fechadas em número de páginas e, consequentemente, não dá margem a que se aumente páginas com a inclusão de uma outra peça tão importante quanto a reconvenção. Hoje, tudo é reconvenção se o que se quer é uma tutela jurisdicional igual àquela que se faz quando se é autor. Não há mais pedido contraposto, ação dupla, agora tudo com reconvenção. Que seria o certo. Mas, antigamente, faziam a divisão das duas peças. Se eram duas peças, uma era a reconvenção. E se fosse a mesma peça, poderia ser pedido contraposto, eventualmente ação dupla. O que aconteceu? O código justificou tudo. Tudo é reconvenção. E aí, talvez, as faculdades devessem rever os seus conceitos e passar a dar cursos de como redigir uma contestação com reconvenção. Porque eu digo com toda sinceridade, não é fácil explicar para o juiz que essa parte da defesa é para contrapor-se à petição inicial. E essa parte da defesa é a exposição de fatos e motivos da reconvenção. Se houver embate de declaração, como é que vamos saber se é para um ou para outro assunto, se estão misturados às vezes? Não é fácil. E outra coisa que eu queria chamar a atenção de todos, atualmente as pessoas começam a dizer, acho um equívoco, que exposição de fatos e fundamentos do pedido é causa de pedido. Acho que são coisas diferentes. A causa de pedido é uma coisa. Agora, a descrição dela,
Saiu de casa pela manhã, a pessoa, o carro bateu, a maneira como se expõe isso são os fundamentos de fato e de direito do pedido. Agora, a causa de pedido é aquele núcleo duro que está ali dizendo quem causar a indenização tem que pagar, e os fatos foram esses. Os nossos vizinhos, América do Sul, argentinos, paraguaios, chilenos, eles misturam uma coisa com outra, mas no Brasil nunca misturou. E hoje eu vejo na tribuna, a causa de pedir nessa petição não está igual a esta. Como assim? A causa de pedir é a mesma. O que mudou foi a redação, foi jogar não mesmo. A pessoa ajuizou uma ação, foi extinto o processo, havia outro advogado que redigiu uma outra peça. Obviamente, a peça é outra. Mas a causa de pedir era a mesma, era o mesmo acidente, a mesma indenização. E ele dizia que a causa de pedir era diferente, porque a redação era diferente. Vejam, com todo respeito, a redação da peça não tem nenhuma relação com a causa de pedir. A causa de pedir é a mesma, não importa que advogado redija, não importa se são 10 advogados fazendo 10 petições diferentes em relação ao mesmo acidente, à mesma indenização. O nome daquela redação não é causa de pedir. A causa de pedir é aquele fundamento da demanda que se pede e é único, tanto que ele gera dispendência. Ele gera coisa julgada, mas os fundamentos de fato de direito da petição inicial não geram nem coisa julgada e muito menos dispendência. Então, a redação não se confunde com a causa de pedido. E outro dia na sessão, um juiz, um colega nosso na sessão, querendo argumentar que o voto dele era melhor que todos, às vezes acontece, às vezes não acontece. Quem trabalhou mais, quem se dedicou mais, consegue argumentos favoráveis à sua tese ou não. Embora eu nunca tenha entendido porque essa preocupação insistente de querer que o voto seja prevalecente. E a prevalecer a justiça do caso concreto, e não dizer que o seu voto ou o voto do fulano seja melhor. Mas, na natureza humana, nós não temos como explicar, e isso acontece nesses casos. A preocupação do voto ser o melhor voto, sempre o melhor voto. Esse é o problema que os magistrados enfrentam, os julgamentos colegiados. E o problema dessa confusão pode gerar, como já gerou, uma ampliação do que seria a dispendência e uma ampliação do que seria a coisa julgada. Imaginemos, como já aconteceu, que um sujeito que era vítima de uma situação absolutamente injusta ajuizou uma ação para conseguir uma posição. E aí ele ajuizou depois uma outra para dizer que a posição que ele havia conseguido era parte de uma carreira e teria outro processo. Depois teria outro processo. São causas de pedido diferentes, porque cada uma significava uma etapa da vida dele, um período que ele ficou a trabalhar, teve o esforço dele caracterizado, a depender de textos legais. Pois bem, por conta disso, o tribunal entendeu que a redação era a mesma e disse que havia coisa julgada e o sujeito que teria direito a uma promoção acabou limitado à posição inicial na carreira dele, porque o tribunal não conseguia entender que havia uma progressão dos fatos ao longo dos anos. São esses problemas que podem acontecer, talvez, por essa redação mais compacta ou, diria assim, desvirtuada dessa preocupação com os magistrados e sua difícil tarefa de abrir os autos e ler o que acontece. Mas esse é um problema que os advogados vão ter que enfrentar. Em segundo lugar, na contestação é um problema prático. Há coisas na contestação que são requeridas e outras coisas são pedidas. São coisas completamente diferentes. Hoje em dia, e eu contei isso no último mês, no mês passado, todos os requerimentos que eu recebi de liminar eram pedidos. Liminar não é pedida. Liminar não é pedido. Não, com todo respeito, não é pedido. É requerida. Isso gera um problema para o advogado, que é no final dizer assim na sua petição inicial. Ele diz assim: portanto, vem confirmar a liminar
e requer espera a justiça. E não formula o pedido. Porque ele achou que ao formular o pedido liminar, não precisaria formular o pedido que se espera, que é de condenação, declaração, constituição. Ou seja, usou-se a palavra pedido para requerimento e não se fez o pedido como deveria fazer. Resultado, que o tribunal fez, não se pronunciou sobre o assunto, aí não houve mais declaração e aí eu tive um problema para resolver. A decisão, a rigor estava equivocada, não tinha como corrigi-la. Aí a apelação interposta estou no tribunal, quero anular o julgamento sob pretexto de que não havia, que havia sido denegado de jurisdição como uma solução encontrada. Adiamento de audiência, provas, juntada de peça recursal, tudo isso é incidente no processo, não se pede. O pedido no Código de Processo Civil, ele é estritíssimo, restritíssimo, certo e determinado. Ali agora separou o certeza e determinado, ser certo e determinado. O requerimento não é certo e determinado, o pedido é. O pedido, ele gera sentença citra, ultra, petita. O requerimento não. O pedido, ele só vai promulgar o dispositivo da sentença. O requerimento não. O requerimento vai a qualquer hora. Requerimento avulso não é uma petição avulsa. Ah, mas o termo peticionar é um termo vulgar. Não há problema nenhum. Então, que a lei corrigiu de petição inicial. É uma redundância. Porque só poderia ser petição. Mas não quer dizer que nós vamos incorrer no erro de gerar mais problemas para o cliente. Ao não fazermos essa distinção entre requerimento e pedido, geramos um problema prático. O juiz não sabe o que é pedir depois do requerimento. Vou dar um exemplo. Petição inicial. 20 itens. Hoje em dia não precisa mais requerer citação. Antigamente exigia o requerimento de citação. Veio pedir citação, pedir provas, pedir condenação, tudo misturado. O que era pedido e o que era requerimento? Ninguém sabia. Tinha que procurar um por um e fazer interpretações. Insisto em dizer, eu fui advogado e posso responder uma pergunta que fazem às vezes. André, se eu não escrever assim, ninguém vai ler. Eu disse, fulano, não é verdade. Porque eu fui advogado. Vivi na advocacia 8 anos. Não, só 8 anos. Mas foram 8 anos. Eu vivi só na advocacia no começo, na época da crise dos anos 80. E lá eu tive que fazer a distinção de pedido de requerimento. E não era fácil. É como a preliminar. Eu recebo contestação, só tem preliminares. Não há, cadê o mérito? Não há. Primeira preliminar, segunda preliminar, terceira preliminar, quarta preliminar. Mas explica o problema para o juiz. Na tribuna, advogado, a Constituição diz, o Supremo Tribunal Federal, acórdão tal. Há um história de advocacia, em matéria de propriedade intelectual, fala tudo em inglês. Ninguém entende nada. Mas está lá, acha bonito, o pleito está ouvindo, pleito estrangeiro. Depois diz que nós não entendemos. A Constituição fala usar a língua portuguesa. Esse escritório não fala memorial, ele fala papers. My papers. Eu digo, que paper? Esse aí, mas é o memorial. Paper. Eu disse, meu Deus do céu. É porque a área de propriedade intelectual é tudo estrangeiro. Então, senhor, estou precisando de ordem. Porque o senhor vai para o tribunal defender uma causa bilionária. Onde eu comprei livros para poder entender um pedaço do problema e vou usar um termo, tudo bem, falar tudo em inglês. Não, mas tem que saber inglês no mundo moderno. Senhor, olha só, há um juiz aqui que ele estudou muito italiano. Aí veio um réu italiano, sei o que ele fez, recusou usar um intérprete. Sabe o que aconteceu? Ele pegou a expressão do próprio intérprete e lançou diretamente nos autos. Mas era um falso cognato. Você não falava que se parece uma língua a outra, mas não eram iguais. Ele foi condenado por erro do juiz. O tradutor tem que dizer quem é, mostrar a certidão de tradutor, dizer que está em dia na junta comercial como tradutor oficial, tem que juntar laudo e dizer qual foi a folha, ele tem que explicar tudo. Senão acontece isso. O senhor Verdugo chama o tradutor. Quem foi o tradutor? Aí o tradutor chegou lá e disse, não foi eu que falei isso não. Não, foi o juiz que falou. Mas, senhor, isso no italiano, esse quesito italiano, para nós esquisito é uma coisa bizarra. O italiano esquisito é saboroso. Um pêssego esquisito é um pêssego saboroso. Mas o que falar? Só que a palavra não era essa. E aí,
Em espanhol, classe e aula é exatamente igual. Classe é aula e aula é classe. E aí as pessoas vão é a mesma coisa. E aí, estrangeiros são condenados, às vezes, por isso. Eu insisto que nós não devemos inflacionar as coisas. A preliminar é preliminar ou não é preliminar? Não é preliminar. Eu só quero chamar a atenção do juiz. Não usa preliminar. Chama a atenção com argumentos contundentes. Porque senão vai ser mais uma peça no tribunal, dentre milhares, que tudo é preliminar. Hoje tudo é preliminar no tribunal. E às vezes essas coisas não são preliminares. Não são preliminares? Não são preliminares. São preliminares que está relacionado, certamente, a problemas pressupostos processuais ou de conduções da ação. Fora isso, só algumas questões formais, mas essa questão de fundo leva para o mérito, chama atenção no mérito do problema, explica, destrincha o problema, como acontece na tribuna às vezes, onde ela fala jurisprudência, o código tal, articulando e tal, mas aí eu perguntei ao colega, eu fui convocado para as pressas de uma turma para outra, o colega estava impedido, aí eu saí de uma sala, por detrás daquele corredor interno, cheguei lá, sentei, aí pode fazer a palavra, aí deram tempo, eu leio o relatório, meus relatórios são orientados, quem conhece sabe disso, são 20 laudos, eu deixo tudo para o advogado ver que está lá, ele falou, está até no memorial, deixo escrito lá, um relatório de meia página, aí eu li o relatório, situação oral, tudo direito processual. Aí eu perguntei no final, acabou, o relator, não, há pouco ali, então, o que aconteceu no final? Então, como assim? Você não entendeu? Não entendi. Você não entendeu o quê? Estou tratando de quê? É direito civil, processual, penal, tributário? Não era porque não era da competência da turma. Mas como é que alguém vai para a tribuna nos 15 minutos mais importantes do julgamento de todo o processo, que é o julgamento da apelação, que é o último momento que se tem das questões de fato e de direito, ou juntas, serem apreciadas, e não diz o que aconteceu. Aí eu falei, não estou entendendo, nosso silêncio está aqui há tantos anos, não entendeu o julgamento? Não. Mas como não entendeu? O que se trata? Está no relatório, não diz nada. Eu estive certa vez, há uns 15 anos, na Ordem de Advogados do Brasil, e fiz um congresso do 5º Constitucional. E não sabiam que era do 5º TMT, achavam que era da advocacia. Eu vim do 5º TMT. Mas não falei nada, fiquei quieto também. Eu não me autodenunciei. Fui convocado, me disseram, o senhor tem que fazer uma palestra na sua casa? Eu faço. Eu posso falar sem o telefone? Sim. Aí eu fui lá e falei. E aí disseram assim, mas como é que nós vamos aferir se o quinto constitucional dá ou não contribuição? Eu falei, veja pelo número de embargos de declaração. Como assim? Ora, se você ler os autos, destrincha cada problema, ainda que você considere os embargos protelatórios, os embargos que não têm o menor sentido, mas no geral, a diferença existe. Há uma diferença entre embargo e declaração desse que lê do que não lê. Eu recentemente assinei uma turma e levei um susto. Eu nunca tive tanto embargo de declaração porque eu não era o relator dos processos. E eu estou acostumado com isso. Os números de embargo de declaração meus são muito reduzidos. E eu disse isso para a Ordem dos Advogados do Brasil. Se você não ouve o advogado, se você não lê o memorial, não lê a apelação, você vai ter tantos embargos de declaração até que você diga finalmente que você entende. Economize seu tempo, leia, evite o julgamento desses processos. Pois bem, esse é um dos males que nós enfrentamos no problema. Agora, por outro lado, a petição judicial também mudou. Falei que hoje não há requerimento de licitação. É verdade. Hoje não fazemos requerimento de licitação. Porque a ideia anterior é de que a citação era um requerimento formal para que o juiz, ao dizer cite-se, desse uma espécie de aprovação geral na peça. Por quê? Ou o juiz dizia cite-se,
ou mandava emendar a petição inicial, é o que fazia antigamente. Depois com as mudanças, nós tivemos algumas alterações, e hoje nós temos o emendamento ou retificação, como o Código fala em acréscimos e emendas do Código atual. Mas nós temos a modificação e o juiz ainda determina a citação. Mas o Código, acho que dispensou, parece com razão, o requerimento de citação. Até porque o juiz tem que dizer, de alguma forma, que há uma recepção ampla da peça inicial. Se o senhor me permite uma comparação mal feita, assim como no processo penal há o recebimento da denúncia, no processo civil existe a citação. A citação, ela faz, às vezes, lá do processo penal, do recebimento da denúncia, ela diz que está tudo em ordem. Obviamente, sem aqui querermos dar analogias, fazendo analogias a figuras tão diferentes, mas elas têm uma finalidade comum, dizendo que o que está apresentado ao juiz está em ordem. E o mais curioso de tudo, antigamente, se é que eles não fazem isso, o juiz dizia assim: emende a petição inicial em prazo de 48 horas, 5 dias, e o advogado sabia qual era o ponto que estava para ser retificado. A retificar, eu mandava, extinga o processo que ele não fez o que eu mandei. Mas ninguém tinha a bola de cristal para saber o que passava na cabeça do juiz. Um professor muito famoso do Rio Grande do Sul utilizou um termo de filosofia para explicar esse fenômeno que o juiz, às vezes, pensa, age, decide, tudo na cabeça dele, você não sabe o que é. Solipsismo, era a filosofia isso. Ele chamou o nome de solipsismo judiciário, que é uma coisa que só o juiz sabe, ele é o único que entende, e quando ele não diz quem é, não diz o que é, e você é obrigado a saber, ele não tem bola de cristal. E o que o Código de Processo Civil fez? Hoje exige que o juiz diga qual é o ponto que o juiz entendeu acabar com o solipsismo judicial. O juiz tem que dizer: tá bom, a petição não está boa? Perfeitamente, cada um tem o seu jeito, eu respeito isso. Como o senhor quer fazer? Não vou dizer. Essa decisão, ela não está correta. E eu lembraria aos senhores de uma coisa que nós nunca fomos alertados. O princípio do contraditório sempre é tratado entre advogados, entre as partes. Mas o juiz que não indica qual é o tema, ele tem que dizer. Então, bom, o senhor quer que haja retificação da petição, mas qual é o tema que o senhor julgou adequado? E às vezes o juiz quer uma palavra, como já aconteceu. Ele não usou a palavra tal, mas há sinônimos. E são sinônimos? Eu falei: não conhecia. Está no dicionário. Já aconteceu no tribunal. Ele está em exceção. Então, hoje a lei exige que o juiz diga o problema. Se ele tem uma tese diferente, paciência, mas ele vai ter que expor isso. Vai ter que dizer, porque hoje nós não temos como permitir que o juiz lance soluções novas que as partes não tenham, de alguma forma, promovido, provocado, e não dá tempo das pessoas, com a surpresa, resolverem ou buscarem elementos para superar aquela fase, aquela etapa também. Então, na petição inicial, o juiz entendeu que tem que completá-la. Perfeitamente. Se é para melhorar a compreensão do juiz, com todo respeito eu digo isso, façam. O juiz não entendeu? Não há problema nenhum. Sejam didáticos. Ele não entendeu? Melhore. Até uma criança precisa ser, às vezes, reforçada na sua argumentação. Quantas vezes eu indago, às vezes eu não entendi uma coisa, estava distraído, mas se é para fomentar a leitura, paciência. Se for para levar o seu cliente a ter êxito, paciência. Se abreviar a solução do problema, paciência. Não vamos ficar aborrecidos que o juiz mandou emendar. Mas tem que dizer qual é. E se a solução for absurda,
Há até uma discussão ainda complicada de saber se aquilo é uma decisão ou não. Retifica e tal, para muitos ainda não é decisão. Seria uma mera ordenação. A decisão seria se ele indeferisse. Mas fica aqui a dúvida, que os tribunais ainda não solucionaram isso. Nós temos, então, uma petição, a afirmação de fatos, e o réu, ao impugnar esses fatos, nega esses fatos. Nós chamamos no Brasil essa negativa do fato e dos efeitos do fato, como dos efeitos do fato. Vou dar um exemplo aqui bem simplório. Alguém diz: Excelência, comprei um imóvel e o vendedor não quer me entregar o imóvel. Eu tenho um documento aqui, o instrumento de contrato, e ele não me entregou. E o réu vem e com razão ele diz: o que transfere imóvel no Brasil não é o contrato, é o registro. E não há registro. Então eu nego os efeitos de um contrato, que o contrato não é capaz de gerar a transferência do imóvel. Isso também é uma defesa de negação. Mas o problema é que nós raramente fazemos defesa só de negação. Às vezes nós temos que, para fazer uma defesa, trazermos outro fato. E esses fatos novos que eu trago para me defender já não são os mesmos que diretamente retiram os efeitos dos fatos afirmados pelo autor. Portanto, só por via indireta é que eu consigo vencê-los. Aí chamam essas defesas de defesas indiretas. Acontece, por exemplo, da exceção de contrato não cumprido. Ele cobra o dinheiro do pagamento, mas não entregou o carro. Dois particulares fazem um negócio. Ele: o senhor não me pagou, o senhor não entregou o carro. O não entregar o carro é um fato que o réu traz, que não é apenas a negação. Mas eu preciso primeiro distribuir essas questões. Primeiro dizer que não devo. Segundo dizer, não devo porque o fato é que eu não recebi o carro, então eu não paguei por isso. Então eu não devo. Há um princípio, e o Código manda que faça isso, é que na contestação nós temos o ônus de não só impugnar ponto por ponto cada tema que o autor afirmou, e se isso não acontece, os temas são tratados como verdadeiros, como também eu teria que explicar quais são esses fatos e dizer